O milionário zomba do filho da empregada negra e descobre um gênio escondido. Lucas era aquele tipo de cara que a sociedade admirava. Com 30 e poucos anos, já tinha uma fortuna que muitos sonhavam, vivendo em uma mansão opulenta nos subúrbios. Nas festas, cercado por pessoas bem vestidas, ele sempre se destacava. Mas, se a aparência era deslumbrante, por dentro ele era um labirinto de solidão e arraigada arrogância. Os ecos de um passado difícil sempre o assombravam. Uma família desfeita, um lar cheio de gritos e traições. Entre taças de champanhe e risos forçados, a verdade era que ele não se conectava com ninguém. Era apenas um homem perdido, cercado de superficialidade. Certa tarde, ao passear pela área de sua mansão, cruzou caminho com Pedro, o filho da sua empregada, uma mulher negra que lutava incansavelmente para cavar uma melhor vida para eles. A primeira reação de Lucas foi desdenhar. Olha só o que temos aqui, o pequeno gênio da música. O tom sarcástico era inegável, revelando seu desprezo. O garoto, com aproximadamente 15 anos, tinha a postura de quem já enfrentou muitas batalhas. Ele estava sempre com seu violão e cadernos desgastados, cheio de letras, e traduzia suas dores e sonhos. Nos olhos de Pedro havia uma chama, uma determinação que iluminava até o mais escuro dos dias. E de repente, em um dia qualquer, Lucas decidiu ir ao parque para relaxar. Foi quando o som do violão cortou o ar. Pedro estava lá, tocando, completamente imerso em sua música. As notas pareciam dançar com a brisa, revelando sua alma de maneira crua e honesta. Lucas ficou paralisado. O menino tinha algo especial. Havia uma profundidade em suas composições que tocava em feridas que ele achava que estavam fechadas para sempre. Quando Lucas se aproximou, uma tensão pairou entre eles. Pedro, ainda cauteloso, sentiu a mudança no ar. O milionário estava determinado a ajudar, mas um misto de insegurança e orgulho tumultuava suas intenções. Enquanto as palavras saíam hesitantes de sua boca, um segredo começou a emergir como um sussurro nas sombras. A mãe de Pedro guardava verdades que se entrelaçavam com a vida de Lucas de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. "Acho que posso te ajudar." Lucas começou, mas foi interrompido por um estalo de seu celular. Uma mensagem apareceu na tela, enigmática e inquietante, que parecia trazer a promessa de descobrir mais sobre sua própria história. O coração de Lucas disparou. Suas mãos tremiam enquanto ele lia. Como aquilo estava ligado a ele? A atmosfera pesou, e a conexão recém-formada entre eles ficou em suspenso. Pedro observou Lucas mudar de expressão, como se tivesse apertado um botão em um painel invisível. O que ele havia descoberto? A música no ar silenciou por um momento, enquanto os dois se encaravam pesando cada palavra não dita. O parque, ainda agitado, agora parecia um abismo cheio de mistérios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pairava entre Lucas e Pedro, enquanto ambos se encaravam. As notas do violão pareciam flutuar no ar, mas a tensão se tornava palpável. Lucas respirou fundo, pronto para revelar como poderia ajudar o garoto. Mas o som de uma sirene à distância interrompeu o momento.
O eco cortou o parque como uma faca, trazendo uma avalanche de presságios. Um grupo de homens, com jaquetas de couro e expressões sombrias, apareceu de repente. Eles atravessaram o gramado, encarando Lucas com olhares desafiadores. O coração de Pedro disparou. Ele reconheceu aqueles homens. Eram conhecidos do bairro, não por serem respeitados, mas por fazerem parte de algo muito mais sombrio. Algo que a mãe dele sempre o alertara para evitar. "Lucas, vou achando que é melhor a gente sair daqui", Pedro exclamou, já dando um passo para trás. Mas Lucas, tomado pela perplexidade, permaneceu paralisado. "Oi, gênio. Ouvi dizer que você anda fazendo música por aqui." O líder do grupo, um homem de cabelos desgrenhados e sorriso debochado, se aproximou de Pedro. Os outros riram, como se esperassem uma reação. "Só que você sabe, não é preciso ser um gênio para entender que o talento não paga as contas. E quem sabe, você até poderia receber uma ajudinha, se fizer o que a gente manda." As palavras soaram como uma ameaça coberta de veneno. "Vai pra longe, cara." Lucas finalmente se manifestou, tentando desviar a atenção dos homens para si, mas isso só aumentou a audácia deles. A raiva se misturou com o medo, e a situação rapidamente se transformou em um campo de batalha silencioso. Os olhares de Pedro e Lucas se cruzaram, e uma pergunta pairou no ar. O que Pedro sabia sobre esses homens? E por que a urgência em sair? Antes que a situação escalasse ainda mais, algo inesperado aconteceu. Um som estrondoso como um tiro ecoou. Uma voz feminina gritou: "Pedro, não!" Todos se viraram. Uma mulher, desesperada e ofegante, surgiu do meio da multidão. Era a mãe de Pedro. Ela carregava uma velha bolsa repleta de papéis e seus olhos estavam arregalados de horror. "Não se misture com eles, meu filho." O impacto de suas palavras gelou o ar. Lucas sentiu um nó na garganta. A conexão que eles estavam começando a criar se desfez em um só instante. A verdade que estava prestes a surgir parecia muito mais complexa do que ele imaginava. "Como você? O que você sabe?" Pedro perguntou, a voz trêmula, seus olhos se fixando na mãe. Ele percebeu que havia uma história muito maior se desenrolando naquele parque. Algo que poderia mudar tudo. Eu não queria que você soubesse assim", a mulher sussurrou, os lábios pálidos. E naquele momento, com os homens se aproximando, um novo mistério se formou. Lucas e Pedro estavam agora emaranhados em segredos que desafiavam a realidade que conheciam. A conexão entre as suas vidas parecia mais profunda e perigosa do que qualquer um poderia imaginar. A sirene soou mais uma vez, agora mais próxima. O coração de Lucas disparou. O que mais estava por vir? O silêncio pairava entre Lucas e Pedro, a tensão quase palpável. A mãe de Pedro, com olhos arregalados e pálidos, tentava se intrometer, mas a atmosfera já estava carregada. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele viu a mudança no olhar do garoto, uma mistura de confusão e medo. "Você não sabe o que eles são. Você não pode se envolver com eles, meu filho." A voz da mulher tremia, mas era firme. Lucas, inicialmente desconcertado, começou a entender que aquela situação ia além do que imaginava. Ele estava prestes a descobrir mais sobre as vidas que se entrelaçavam ali. Os homens avançavam, rindo de maneira grotesca, as jaquetas de couro refletindo o sol apagado da tarde. O líder, aquele sorriso torto, parecia se divertir com o pânico do garoto. "E aí, gênio? Fiquei pensando em chamar a mamãe." Ele zombou, deixando claro que a última coisa que estavam interessados era de compaixão. "Saia daqui!" Pedro gritou, sua voz carregada de desespero, enquanto ele segurava o violão com força, como se o instrumento fosse uma arma. Mas antes que alguém pudesse reagir,
Um homem mais alto do grupo pulou à frente, os olhos arregalados, focando em Pedro com uma intensidade que fazia o sangue de Lucas congelar. Silêncio! O comando soou como um disparo. Todos ficaram tensos. O grupo parou e o ambiente congelou. Então o homem alto, com uma expressão de raiva, olhou nos olhos de Pedro e gritou: "Você e sua mãe acharam que poderiam escapar. O que você trouxe para nós?" O coração de Pedro impulsava desenfreado. "Eu não trouxe nada. Pare de me ameaçar." Mas sua voz desafiante tremia. A mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para o filho, um peso de dor marcada nas expressões dela. Eu já te avisei, Pedro," a mãe implorou, a voz quase o sussurro. "Siga sua música, não se envolva com eles, não agora." E Lucas, entre o choque e a confusão, teve um vislumbre de um passado que poderia estar se revelando. Nesse instante, um dos homens atrás do líder puxou algo do bolso. Era uma foto. Ele ergueu, mostrando para todos, o rosto de uma mulher, familiar. Pedro ficou branco. "É ela. Está com você, não está?" O tom de desdém era claro. Ela sempre foi uma mentirosa. O mundo de Pedro desabou. A mulher na foto era sua mãe, mas não apenas. Isso, era jovem sorridente e ao lado estava Lucas com seu sorriso despreocupado, como se fossem amigos de longa data. Um nó se formou na garganta de Lucas. Uma sensação de que sua vida, sua fortuna, as conexões que o cercavam, tudo estava prestes a desmoronar. "Como você tem essa foto?" Pedro gritou, quase em desespero. O homem do couro apenas sorriu. "Teus segredos estão expostos e nós sabemos muito mais do que você imagina. O que você realmente sabe sobre sua mãe, gênio?" A pergunta pairou no ar, como ecos desesperados em um vazio aterrorizante. A mãe de Pedro, agora visivelmente abalada, a voz vacilante. "Eu não consegui. Eu não queria que ele soubesse." A revelação nas palavras dela eletrificou o ar. O passado deles estava se entrelaçando de uma forma que ninguém esperava. Lucas sentiu o chão sob seus pés se desfazer. Era mais do que uma simples relação entre um milionário e um garoto. Era um avivamento de segredos, uma trama que se estendia por anos, ligando as vidas deles de maneiras que ele nunca poderia imaginar. A percepção o atingiu como um golpe. O universo tinha um jeito de revelar verdades que mudava tudo. Enquanto os homens se aproximavam, a sirene já não era um distante eco, mas um rugido que se intensificava. O que mais estava por vir? A conexão que estava começando a se formar entre ele e Pedro agora era um redemoinho de incertezas e segredos. E a única coisa que Lucas podia fazer era enfrentar o desconhecido. A última frase da mãe estava ecoando em sua mente. Eu não queria que ele soubesse. O que mais estava sendo oculto? E o que viriam a descobrir juntos naquela tarde fatídica? O silêncio pairava entre Lucas e Pedro. A tensão quase palpável. A mãe de Pedro estava visivelmente abalada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria que ele soubesse. Lucas sentiu um frio na espinha. As palavras permaneceram no ar, ganhando peso a cada batida do seu coração. Os homens estavam se aproximando e a atmosfera estava prestes a explodir. Mas a verdade é que o que iria acontecer logo se tornaria muito mais do que qualquer um poderia imaginar. De repente, um dos homens, aquele que estava segurando a foto, gritou convulsivamente: Pedro, o que você trouxe para nós? Sabemos que você está escondendo algo. Seu olhar era um misto de raiva e diversão, como se estivesse esperando o espetáculo. O ar estava carregado de tensão. Pedro respirou fundo, apertando o violão contra o peito. Eu não tenho nada, só quero minha música. A fragilidade em sua voz ecoava o desespero que se instalava na cena. Mentiroso! O homem mais alto avançou, o sorriso se transformando em algo ameaçador. Se sua mãe não quer contar a verdade, você fará isso por ela.
e antes que Pedro pudesse se mover, o homem atirou a foto no chão com um gesto desprezível. Lucas viu o rosto de Pedro mudar. As feições que antes eram de indignação, agora se densificaram em um pânico silencioso. E, de repente, uma descoberta devastadora surgiria naquele parque. O que ele não podia imaginar foi o que estava prestes a se desenrolar. Com um movimento brusco, Pedro se lançou para pegar a foto caída. Mas quando ele olhou para ela, sua expressão cambaleou e a cor de seu rosto se esvaziou. Não pode ser, sussurrou, os olhos arregalados. Lucas se aproximou, curioso e tenso, tentando ver o que estava tão terrivelmente errado. Todos os olhares estavam fixos em um detalhe, uma marca visível na foto que fez o mundo deles girar. Era uma tatuagem. Uma marca que Lucas reconhecia bem. O que parecia uma simples recordação instantânea se tornara um portal para a verdade obscura. A mãe de Pedro, com a respiração entrecortada, se adiantou. Não, não pode ser. Sua voz quebrou, enquanto ela segurava seu peito, como se sentisse a dor de um golpe físico. Lucas olhou de volta para os homens, que estavam agora em um frenesi de expectativa. Você não pode esconder quem você realmente é. O líder riu, louco de alegria. Sabemos muito mais do que você pensa. Esta marca é apenas uma fração do que está por vir. Pedro balançou a cabeça, começando a compreender a gravidade da situação. Você está mentindo. Ele tentou se mostrar confiante, mas os trechos de sua voz traíam um medo profundo. O que se escondia além da imagem que agora envolvia suas vidas. Um passado que foi sutilmente ignorado e que agora estava iminente. Nesse instante, uma explosão. Um estampido causado por algo distante ecoou pelo parque. Não era um tiro, mas o som objetivo de algo quebrando, um vidro estilhaçando. E os homens se viraram, com incessante curiosidade. Uma sombra se projetou, e antes que pudessem processar, uma figura roxa e dourada surgiu entre as árvores. Era um carro, uma limusine cercada de segurança. E ao sair do veículo, uma mulher, elegante e imponente com um olhar intenso, deslizou do assento. Todo o ar pareceu ficar paralisado no momento em que Pedro reconheceu quem era. Mãe? O sussurro foi sutil, mas ecoou como um grito. A mulher ergueu a mão. Pedro, chegamos tarde demais. Os homens, agora confusos e nervosos, retrocederam. Completamente estampados com questões sem resposta. Pedro estava paralisado. Lucas não sabia se devia avançar ou recuar. A revelação que estava prestes a acontecer poderia ser mais chocante do que esperavam. O jogo estava mudando, e juntas as verdades começariam a se desvelar. Que segredo era tão pesado que poderia unir esses mundos tão distintos? E assim, com a limusine tão imponente agora em cena, a pergunta pairava. O que mais eles não sabiam? As camadas da realidade estavam prestes a ser descortinadas. E no centro daquela tempestade, mais segredos ainda aguardavam para serem revelados. O que mais estava para acontecer ali, naquela tarde fatídica? O silêncio ficou ensurdecedor quando a mulher desceu da limusine. A aparência dela era de uma rainha, com um vestido que parecia ter sido feito de luz. Mas o que a realmente tornava fascinante era o olhar penetrante, cheio de história. Pedro, ela estendeu a mão, seu tom cheio de desespero e amor. O garoto ficou paralisado, seus olhos se estreitaram em descrença. Mãe? Os homens à sua volta ficaram ao mesmo tempo confusos e alarmados. A mulher não era estranha, mas uma figura que Pedro tinha visto apenas em fotos antigas, imagens borradas de sua infância. Eu não posso acreditar, murmurou Pedro, o violão quase escorregando de suas mãos. Você está viva? A mãe de Pedro avançou, mas sua expressão mudava rapidamente.
Eu sinto muito, querido. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Ela olhou rapidamente para os homens que se aproximavam. Eles também pareciam apreensivos, mas o líder do grupo, mesmo achando aquele acontecimento intrigante, tinha uma expressão de quem não pretendia desistir fácil. É uma boa reviravolta, não? Ele sorriu de maneira retorcida, deslizando suas mãos pelas jaquetas de seus comparsas. A tensão era palpável. "O que você está fazendo aqui?" Pedro gritou, a voz quebrada de emoções, misturando alegria e angústia. "Você me deixou com a minha avó, e agora parece assim?" Os homens ao redor da mãe de Pedro começaram a rir, escarnecendo a fragilidade da situação. "Não é só um reencontro. Ela sabe o que você esconde, garoto." O líder pisou pesado, provocando com palavras cheias de veneno. "A verdade sobre a sua família, sobre a sua mãe, está toda aqui." Nesse momento, algo se quebrou dentro de Pedro. Em uma fração de segundos, todo o amor que ele sentia pela mãe começou a se desvanecer, como se um véu escuro tivesse coberto a realidade. A mãe dele, ou a mulher que ele sempre idealizou, parecia presa em um emaranhado de mentiras. O que ela estava escondendo? O desespero da voz dela era mais angustiante do que ele conseguiria suportar. "Parem!" Lucas, que até então estava apenas observando, decidiu intervir. O homem mais próximo dele virou-se, surpreso pela ousadia. "Você tem coragem, milionário?" Lucas sentiu os olhos de Pedro sobre ele. O garoto esperava uma resposta que defenderia não apenas ele, mas tudo o que significava. "Seus segredos só vão machucar." "Ainda mais." "Diga a verdade!" Lucas gritou, apontando para a mãe de Pedro. "Chega de mentiras!" A mulher paralisou, e um segundo de silêncio se instalou, pesado como chumbo. Então, com a voz trêmula, ela começou a falar. Eu escondi. Eu não queria que você fizesse parte disso, Pedro. Você não pode saber quem eu realmente sou, o que eles realmente querem de nós." "Quem somos nós?" A pergunta cortou o ar. "Minha mãe se foi. Você é apenas uma estranha." O desespero tomou conta de Pedro novamente, e Lucas percebeu que um dilema maior estava se formando. Não era apenas um reencontro, e sim um colapso. Então tudo mudou quando a mulher olhou diretamente para o líder. Eles têm a marca. O que você tem não é só um símbolo, é a prova do que aconteceu." Assim que ela disse isso, um eco de murmúrios espalhou-se entre os homens, inquietos. O olhar do líder mudou, de diversão para uma fúria latente. "Mãe," Pedro sussurrou, a dor em sua garganta dificultando a voz. "O que você fez?" E como se tivesse puxado um fio invisível, a verdade finalmente começou a se desenrolar. Um dos homens se aproximou da mãe de Pedro, baixando a voz. "Você prometeu que não contaria a ele. Agora estamos todos em risco por sua causa." Ele olhou para os outros, e um pavor coletivo se instalou. A mãe de Pedro estava prestes a desmoronar. As marcas, elas simbolizam um pacto que fizemos. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Essa vida é perigosa. Antes que alguém pudesse falar, uma sirene alta ecoou nas proximidades, quebrando o momento de tensão. Os homens começaram a se mover, inquietos, suas expressões trocando de contentamento para pânico. Lucas sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? "Temos que ir, agora!" o líder ordenou, mas antes que qualquer um pudesse reagir, o próprio Pedro ergueu a cabeça. "Seus segredos não vão mais nos controlar. Não vamos fugir de novo." E nesse instante, enquanto o caos se desenrolava, a verdade parecia prestes a jorrar, mas tudo o que Pedro sabia estava prestes a mudar. Um futuro que antes parecia claro, agora estava coberto de sombras, e a única saída não estava visível. O que havia sido guardado por tanto tempo estava finalmente prestes a explodir em suas vidas, deixando todos à mercê do que viria a seguir. O silêncio ficou ensurdecedor quando a mulher desceu da limusine. Ela parecia uma rainha, mas havia algo no olhar dela
que carregava uma história pesada. Pedro, o desespero dela tinha um timbre familiar, mas a emoção não se espalhava como ele esperava. O garoto ficou paralisado. Mãe! Os homens ao redor congelaram, sem saber o que pensar. Começaram a se olhar, a confusão estampada em seus rostos. O líder do grupo, aquele que parecia mais audacioso, deu um passo à frente. Essa é uma bela surpresa, não é, menininho? Ele sorriu de um jeito que fazia o estômago de Pedro revirar. Há presentes de família, não é mesmo? O que você está fazendo aqui? Pedro gritou, a raiva pulsando em seu peito. Depois de anos, você aparece assim? A frustração se misturava com um alívio estranho. A expectativa que ele nutria de uma mãe ausente agora se via em um frágil equilíbrio. Ela começou a dar passos em direção a ele, mas o líder levantou a mão. Espere! O que você realmente trouxe, mãe? Ou será que você também estava escondendo um segredo? O tom de desprezo dele reverberou como um eco pela tensão que pairava no ar. O clima esquentou e Lucas sentiu que a situação estava prestes a explodir. Mas antes que alguém falasse, algo incrível aconteceu. Um dos homens, aparentemente nervoso, começou a olhar em volta. Ei, o que está acontecendo? Vocês ouviram isso? Ele balançava a cabeça e, de repente, tirou um telefone do bolso. Hã? Está acontecendo algo nos arredores. Precisamos sair agora. O líder ignorou. Você quer que eu ache que está me ameaçando? Não temos medo de você. Mas a expressão dele começou a mudar. Uma sombra passou pela sua face. Que barulho foi esse? Nesse meio tempo, Lucas conseguiu avançar um passo, desafiando a fúria. Chega disso! Lucas gritou, atraindo a atenção de todos. Se é para acabar, vamos acabar com isso aqui e agora! Ele se voltou para Pedro e sua mãe, tentando transmitir força. Então, como se o universo estivesse jogando uma carta de baralho em uma mesa já instável, um clarão surgiu no céu, e um barulho de explosão chegou como um rugido aterrorizante. A terra tremeu, todo mundo se virou para o som, com os olhares arregalados. Era uma cena digna de filme. Em um instante, uma chuva de pedaços de metal e vidro desceu do céu, enquanto o eco da explosão estourava nos ouvidos. Os homens começaram a gritar, desesperados, enquanto se protegiam. O que está acontecendo? O líder estava pálido, enquanto olhava a calamidade se desencadeando ao longe, onde uma fumaça densa já começava a tomar conta. Eis que a reviravolta aparece. No meio do pânico, entre os fragmentos de realidade se despedaçando, a mãe de Pedro olhou para o filho com uma intensidade que paralisou o tempo, e num sussurro carregado de dor, ela disse: "O que você precisa saber, Pedro, é que você não é meu filho." As palavras caíram como uma bomba. O impacto delas rasgou o silêncio e transformou a atmosfera vibrante em um campo de guerra emocional. Pedro ficou branco. Seus olhos se encheram de lágrimas. O chão sob seus pés parecia se desintegrar. "O que você disse? É verdade." A mulher continuou em meio a gritos e correria. "Eu me envolvi em algo muito maior do que nós poderíamos imaginar. Estou aqui porque você é da linhagem dos sobreviventes." A revelação caiu como uma tempestade. O que era essa linhagem? Que segredos ela guardou? Os homens ainda em volta começaram a se agitar, mas a atenção estava centrada em Pedro. O choque e a confusão desenhavam um quadro sombrio de dúvidas. Que caminho estava se desvendando diante deles? E à medida que a fumaça espessa subia para o céu, a única certeza era que as verdades escondidas agora vinham à tona. E o que mais estava por vir era um enigma aterrorizante. O silêncio ficou ensurdecedor quando a mulher desceu da limusine. Ela parecia uma rainha, mas havia algo no olhar dela que carregava uma história pesada. Pedro! O desespero dela tinha um timbre familiar, mas a emoção não se espalhava como ele esperava. O garoto ficou paralisado. "Mãe?" Os homens ao redor congelaram,
sem saber o que pensar. Começaram a se olhar, a confusão estampada em seus rostos. O líder do grupo, aquele que parecia mais audacioso, deu um passo à frente. Essa é uma bela surpresa, não é, menininho? Ele sorriu de um jeito que fazia o estômago de Pedro revirar. Há presentes de família, não é mesmo? O que você está fazendo aqui? Pedro gritou, a raiva pulsando em seu peito. Depois de anos você parece assim? A frustração se misturava com uma alegria estranha. A expectativa que ele nutria de uma mãe ausente agora se via em um frágil equilíbrio. Ela começou a dar passos em direção a ele, mas o líder levantou a mão. Espere, o que você realmente trouxe, mãe? Ou será que você também estava escondendo um segredo? O tom de desprezo dele reverberou como um eco pela tensão que pairava no ar. O clima esquentou e Lucas sentiu que a situação estava prestes a explodir. Mas antes que alguém falasse, algo incrível aconteceu. Um dos homens, aparentemente nervoso, começou a olhar em volta. Ei, o que está acontecendo? Vocês ouviram isso? Ele balançava a cabeça e de repente tirou um telefone do bolso. Ah, está acontecendo algo nos arredores. Precisamos sair agora. O líder ignorou. Você quer que eu ache que está me ameaçando? Não temos medo de você. Mas a expressão dele começou a mudar. Uma sombra passou pela sua face. Que barulho foi esse? Nesse meio tempo, Lucas conseguiu avançar um passo, desafiando a fúria. Chega disso! Lucas gritou, atraindo a atenção de todos. Se é para acabar, vamos acabar com isso aqui agora. Ele se voltou para Pedro e sua mãe, tentando transmitir força. Então, como se o universo estivesse jogando uma carta de baralho em uma mesa já instável, um clarão surgiu no céu e um barulho de explosão chegou como um rugido aterrorizante. A terra tremeu. Todo mundo se virou para o som, com os olhares arregalados. Era uma cena digna de filme. Em um instante, uma chuva de pedaços de metal e vidro desceu do céu. Enquanto o eco da explosão estourava nos ouvidos, os homens começaram a gritar, desesperados, enquanto se protegiam. O que está acontecendo? O líder estava pálido, enquanto olhava a calamidade se desencadeando ao longe, onde uma fumaça densa já começava a tomar conta. Eis que a reviravolta aparece. No meio do pânico, entre os fragmentos de realidade se despedaçando, a mãe de Pedro olhou para o filho com uma intensidade que paralisou o tempo. E num sussurro carregado de dor, ela disse: "O que você precisa saber, Pedro, é que você não é meu filho." As palavras caíram como uma bomba. O impacto delas rasgou o silêncio e transformou a atmosfera vibrante em um campo de guerra emocional. Pedro ficou branco. Seus olhos se encheram de lágrimas. O chão sob seus pés parecia se desintegrar. "O que você disse?" "É verdade." A mulher continuou, em meio a gritos e correria. "Eu me envolvi em algo muito maior do que nós poderíamos imaginar. Estou aqui porque você é da linhagem dos sobreviventes." A revelação caiu como uma tempestade. O que era essa linhagem? Que segredos ela guardou? Os homens ainda em volta começaram a se agitar, mas a atenção estava centrada em Pedro. O choque e a confusão desenhavam um quadro sombrio de dúvidas. Que caminho estava se desvendando diante deles? E, à medida que a fumaça espessa subia para o céu, a única certeza era que as verdades escondidas agora vinham à tona. E o que mais estava por vir era um enigma aterrorizante. O silêncio ficou ensurdecedor quando a mulher desceu da limusine. Ela parecia uma rainha, mas havia algo no olhar dela que carregava uma história pesada. Pedro, o desespero dela tinha um timbre familiar, mas a emoção não se espalhava como ele esperava. O garoto ficou paralisado. "Mãe?" Os homens ao redor congelaram, os rostos estampados de confusão. O líder do grupo, um sujeito que se achava no controle, deu um passo à frente. "Essa é uma bela surpresa, não é, menininho?" A ironia na voz dele deixou Pedro com um nó na garganta.
O que você está fazendo aqui? O coração dele acelerava a cada palavra. Depois de anos, você aparece assim? A mãe começou a caminhar na direção dele, mas o líder ergueu a mão. Espere, o que você realmente trouxe, mãe? Ou será que você também estava escondendo um segredo? O clima esquentou, uma tensão elétrica pulava no ar. Lucas, tentando entender a situação, fez um movimento hesitante para mais perto, a adrenalina pulsando em suas veias. Nesse momento, o telefone de um dos homens vibrou, interrompendo o embate. Ei, que está acontecendo? Vocês ouviram isso? Ele parecia ansioso, olhando ao redor. Hã? Algo está se movendo por aqui. Precisamos sair agora. O líder, ignorando o alerta, mantinha o foco na mulher. Chega disso. Lucas perdeu a paciência. Se é para acabar, vamos acabar com isso aqui agora. Ele se virou para Pedro e sua mãe, tentando transmitir força em meio ao caos. Então, uma explosão. Um som aterrorizante ecoou, fazendo todos se virarem. Uma nuvem de poeira e destroços começou a descer do céu. A terra tremeu debaixo dos pés, e os homens se agacharam, atônitos. O líder estava pálido, o rosto marcado pela surpresa. O que está acontecendo? O grito ecoou no ar, enquanto o barulho se intensificava. E no meio do pânico, a mãe de Pedro olhou para ele com uma intensidade que paralisou o tempo. Pedro, você precisa saber. O que você precisa saber é que você não é meu filho. As palavras atingiam Pedro como um soco no estômago. O que você disse? Ré! Ele mal podia acreditar no que ouvia. A dor e a confusão se misturaram, formando um turbilhão dentro dele. Isso não faz sentido. É verdade. A mulher continuou, em meio ao caos. Você não é quem pensa que é. Você é da linhagem dos verdadeiros herdeiros. Aquela revelação dissipou todas as dúvidas, mas trouxe mais perguntas do que respostas. O que era essa linhagem? O que mais ela escondia? Os homens ao redor começaram a murmurar, a tensão crescente. O olhar do líder mudou, de divertimento para um formigamento de temor. O que você realmente trouxe, mulher? Sua voz agora carregava um desespero inesperado. Essa linhagem, o que significa para mim? Nós? As nuvens de fumaça e o caos estavam se intensificando e no espaço de um segundo, Pedro viu tudo mudar. Um dos homens, visivelmente nervoso, puxou uma arma. Não temos tempo para brincadeiras. Precisamos da verdade agora. A tensão tinha aumentado a um ponto insuportável, e o que antes parecia um duelo de palavras tornou-se um confronto de vidas. A mãe de Pedro, desesperada, olhou para o filho. Você não entende. Nós estamos todos em perigo. Ela se virou para o grupo, as mãos tremendo. A verdade sobre seu passado é a chave. Nós somos os únicos que podem. Mas antes que ela terminasse, um clarão explodiu à distância. Era uma luz intensa. E o chão vibrou novamente. Todos se viraram, sem saber o que esperar. A limusine, que antes parecia uma fortaleza, agora se tornava uma armadilha. A fumaça ondulava no ar, obscura em tudo. Estamos todos condenados, o líder gritou, sua bravura se dissipando em medo. Lucas sentiu o pânico crescendo, sabendo que eles estavam à beira de algo terrível. O que realmente acontecia nas sombras, que cercavam suas vidas, era uma tempestade de segredos, revelações e ameaças. E, à medida que a turbulência se intensificava, uma verdade devastadora começou a emergir. O vínculo que unia Pedro e sua mãe estava prestes a ser quebrado, revelando um mistério que mudaria tudo. O que mais estava escondido nas entrelinhas daquela história, agora prestes a ser desvendado, deixava todos em um estado de expectativa aterradora. O silêncio ficou ensurdecedor quando a mulher desceu da limusine. Ela parecia uma rainha, mas havia algo no olhar dela que carregava uma história pesada. Pedro, o desespero dela tinha um timbre familiar, mas a emoção não se espalhava como ele esperava. O garoto ficou paralisado. Mãe! Os homens ao redor congelaram, os rostos estampados de confusão.
O líder do grupo, um sujeito que se achava no controle, deu um passo à frente. Essa é uma bela surpresa, não é, menininho? A ironia na voz dele deixou Pedro com um nó na garganta. O que você está fazendo aqui? O coração dele acelerava a cada palavra. Depois de anos, você aparece assim? A mãe começou a caminhar na direção dele, mas o líder ergueu a mão. Espere! O que você realmente trouxe, mãe? Ou será que você também estava escondendo um segredo? O clima esquentou. Uma tensão elétrica pulava no ar. Lucas, tentando entender a situação, fez um movimento hesitante para mais perto, a adrenalina pulsando em suas veias. Nesse momento, o telefone de um dos homens vibrou, interrompendo o embate. Ei, o que está acontecendo? Vocês ouviram isso? Ele parecia ansioso, olhando ao redor. Algo está se movendo por aqui. Precisamos sair agora. O líder, ignorando o alerta, mantinha o foco na mulher. Chega disso. Lucas perdeu a paciência. Se é para acabar, vamos acabar com isso aqui e agora. Ele se virou para Pedro e sua mãe, tentando transmitir força em meio ao caos. Então, uma explosão. Um som aterrorizante ecoou, fazendo todos se virarem. Uma nuvem de poeira e destroços começou a descer do céu. A terra tremeu debaixo dos pés, e os homens se agacharam, atônitos. O líder estava pálido, o rosto marcado pela surpresa. O que está acontecendo? O grito ecoou no ar, enquanto o barulho se intensificava. E no meio do pânico, a mãe de Pedro olhou para ele com uma intensidade que paralisou o tempo. Pedro, você precisa saber. E que você precisa saber é que você não é meu filho. As palavras atingiram Pedro como um soco no estômago. O que você disse? Ele mal podia acreditar no que ouvia. A dor e a confusão se misturavam, formando um turbilhão dentro dele. Isso não faz sentido. É verdade. A mulher continuou, em meio ao caos. Você não é quem pensa que é. Você é da linhagem dos verdadeiros herdeiros. Aquela revelação dissipou todas as dúvidas, mas trouxe mais perguntas do que respostas. O que era essa linhagem? O que mais ela escondia? Os homens ao redor começaram a murmurar. A tensão crescente. O olhar do líder mudou. De divertimento para um formigamento de temor. O que você realmente trouxe, mulher? Sua voz agora carregava um desespero inesperado. Essa linhagem, o que significa para nós? As nuvens de fumaça e o caos estavam se intensificando, e no espaço de um segundo, Pedro viu tudo mudar. Um dos homens, visivelmente nervoso, puxou uma arma. Não temos tempo para brincadeiras. Precisamos da verdade agora. A tensão tinha aumentado a um ponto insuportável, e o que antes parecia um duelo de palavras tornou-se um confronto de vidas. A mãe de Pedro, desesperada, olhou para o filho. Você não entende. Nós estamos todos em perigo. Ela se virou para o grupo, as mãos tremendo. A verdade sobre seu passado é a chave. Nós somos os únicos que podem. Mas antes que ela terminasse, um clarão explodiu à distância. Era uma luz intensa, e o chão vibrou novamente. Todos se viraram, sem saber o que esperar. A limusine, que antes parecia uma fortaleza, agora se tornava uma armadilha. A fumaça ondulava no ar, obscurecendo tudo. Estamos todos condenados. O líder gritou, sua bravura se dissipando em medo. Lucas sentiu o pânico crescendo, sabendo que eles estavam à beira de algo terrível. O que realmente acontecia nas sombras que cercavam suas vidas era uma tempestade de segredos, revelações e ameaças. Então um grito cortou a confusão. Pedro era uma voz familiar, mas cheia de dor. Uma menina surgiu da fumaça, com olhos arregalados e pálidos. Era Ana, a irmã que Pedro acreditava ter perdido anos atrás. Mas havia algo diferente nela, algo que gritava por atenção. Ela estava aqui, mas a maneira como olhava para a mãe era cheia de acusação. Vocês dois nunca foram meus verdadeiros pais. A bomba caiu. O que poderia ser mais devastador? O choque travou as vozes. Todo o confronto,
toda a dor agora ressoava numa única e aterradora verdade. Ana, foi tudo o que Pedro conseguiu murmurar, sua mente girando, tentando processar o que estava acontecendo. E enquanto a confusão aumentava, a única certeza no ar era que mais segredos estavam prestes a se revelar. A realidade que eles conheciam começava a se desmoronar, e cada um deles estava prestes a descobrir que os laços de sangue e amor eram mais complicados do que poderiam imaginar. O que mais estava escondido nas sombras? A tensão no ar era palpável. O que você disse? Pedro sentiu seu mundo desabar. A mulher que ele sempre procurou, que o abandonou sem explicações, agora jogava uma bomba no meio de tudo. Como assim ele não era filho dela? As palavras ecoavam na mente dele, cada sílaba como um tambor que batia, fazendo seu coração acelerar. Ana, você está aqui? Ele mal conseguiu olhar para a irmã. Por muito tempo, ele a perdera de vista em uma onda de dor e abandono. Agora, ela surgia do nada, como um resquício de luz em meio ao pesadelo. Mas a expressão dela dizia tudo. Não era o reencontro feliz que ele desejava. Não temos tempo para isso, gritou o líder, quebrando a tensão. O que você sabe, garota? Estamos todos em perigo. A fumaça se espraiava pelo ar, enquanto destroços caíam ao redor. A cena era um filme de terror, mas estava prestes a se tornar algo muito mais intenso com a verdade à tona. Pedro, escute, a mãe dele implorou, seus olhos cheios de lágrimas. A linhagem dos verdadeiros herdeiros é mais antiga do que você imagina. Eu fiz o que fiz para te proteger, mas agora é tarde demais. Nunca foi sobre proteção, Pedro gritou, a raiva fervendo. Fui tratado como um fantasma, eu não quero mais seus segredos. O peso das palavras parecia um peso morto na sala. Ana, agora chorando, puxou Pedro de lado. Tem algo que você não sabe, eu também sou parte disso, e por isso nunca fui perto de você. A revelação a abalava, mas e a mãe? Como ela poderia ser parte de algo tão sombrio e ao mesmo tempo se dizer protetora? Nesse instante, um barulho estrondoso e ensurdecedor cortou a cena. Todos olharam para cima. Um helicóptero descia, a luz ofuscante iluminando tudo ao redor. Os homens começaram a entrar em pânico. As vozes deles se misturavam, enquanto o líder berrava ordens que ninguém parecia ouvir. Preparem-se, temos que sair agora. Pedro e Ana se entreolharam, os olhares fixos na mãe. O que você vai fazer? Pedro perguntou, o medo evidente em sua voz. Eu vou acabar com isso de uma vez por todas, ela respondeu, a determinação surgindo em seus olhos. Não deixarei que isso te destrua. E antes que eles pudessem reagir, a mãe se virou e encarou o líder de frente, a bravura a tornando mais forte. Chega de mentiras, a verdade vai prevalecer. As palavras dela levavam um peso de coragem. E entre os gritos que surgiam, Pedro sentiu um fio de esperança. A mãe não era a vilã que ele pensou, mas alguém lutando contra um destino maligno. Tudo aconteceu tão rápido. O helicóptero pousou e uma figura emergiu dele, forte e imponente. Era a avó de Pedro, a mulher que havia ensinado a ele tanto sobre a vida. Pedro, Ana, rápido, venham comigo! Ela gritou, a voz firme e clara, como uma âncora em meio ao caos. Naquele momento, a mãe de Pedro se virou para trás. Vocês dois têm uma escolha. O que decidir agora pode mudar tudo. Mas não se deixem enganar. Eles vão atrás de vocês. E com um último olhar, ela deu uma última ordem para eles se afastarem pelo caminho mais seguro. Pedro e Ana não hesitaram. Corriam juntos, livres da infelicidade que os cercava. O barulho ensurdecedor do helicóptero abafava tudo. E enquanto se afastavam, uma nova ligação entre eles começava a se formar. Não eram mais apenas filhos de uma história complicada, mas dois sobreviventes de uma linhagem poderosa. O destino ainda os esperava, sombrio e cheio de mistérios.
Mas agora eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Eles nunca mais seriam os mesmos. No fundo, o que mais precisava ser revelado ainda estava à espreita. O que mais viria pela frente? Assim que cruzaram o limite da segurança, um novo mistério delineou-se à distância. E a única certeza que tinham era que tudo estava prestes a mudar. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. Deixe suas reações e teorias nos comentários. Eu adoro ver o que vocês pensam. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não saia do canal ainda. Clique na história emocionante que aparece no final e siga para outra aventura que pode ser ainda mais emocionante. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal.